Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje temos mais um tema de verão. Vamos falar sobre os melhores livros a ler para impulsionares a tua carreira. E comigo, o especialista nestes livros, Ricardo Monteiro. O Ricardo é Business Unit Manager na área de Outsourcing. Olá, Ricardo, bem-vindo. Mais uma vez. Olá, Sofia. Obrigado. Já és aqui repetente, mas desta vez temos um tema muito giro. E estou-me a sentir o Marcelo Rebelo de Sousa, aqui do podcast, né, para falar de livros. É muita responsabilidade. Sem pressão. Nada. Muito bem. Ricardo, gostava que te apresentasse, até porque já não vens cá há quase um ano. Certo, a última vez que entramos aqui no podcast foi em abril do ano passado. Muita coisa interessante aconteceu. Continuo como Business Manager na área aqui do Outsourcing, com especialização na Beca e Seguros Contact Center. Visto aqui para falar sobre a minha formação académica, também não mudou, passa o último podcast. A formação académica é em História Moderna e Contemporânea. Pensar que a História Moderna e Contemporânea é a partir do século XV até aos dias de hoje, no ISCTE, e que aborda aqui a parte do relacionamento geopolítico entre os países, comerciais, etc. E acho que também pode ser interessante aqui para fazer esta ponte com a minha formação académica para o título, para o tópico deste podcast. Certo. E acho que me vais perguntar pelo fun fact, não é? Exatamente. Então, fun fact, também desde o último podcast que nós fizemos, assim, algo assim mais disruptivo, que não digo bem disruptivo, mas acho que é interessante. No Taekwondo o ano passado, em setembro do ano passado, não é totalmente novo, já quando era criança fiz, quando tinha pai 10 anos, mas fiz durante pouco tempo, e então agora, depois dos 40, deu-me também para isto, e escrevi no ano passado no Taekwondo, e que também trago este fun fact porque está aqui um bocado também relacionado com o nosso toque em livros, pensamento, porque o Taekwondo é uma arte coreana, oriental, que significa pés, cabeça e caminho, pronto, está tudo assim tão ligado. Mas, olha, foi uma das melhores decisões que fiz recentemente, porque em termos físicos voltei-me a encontrar com alguns músculos do meu corpo que eu não conhecia já há algum tempo, e além disso é um desporto coletivo, muito exigente, mas olha, super interessante mesmo, recomendo. Eu acho que daqui para o ano, se voltarmos a gravar, vais trazer aqui um desporto completamente. Sim. E já fiz o meu objetivo, ou seja, chegar assim de preto até aos 45 anos. Já tenho aqui este caminho, e espero que até lá não aconteça nada, né? Para conseguir fazer este objetivo. Muito bem, Ricardo, obrigado por partilhares. Entrando no tema de hoje, os livros que tu recomendas. Nós vamos ter aqui algumas recomendações de livros para a carreira, mas não só. Portanto, começando já aqui com o primeiro tema, gostava que começasse aqui com uma sugestão para livros sobre produtividade. Ok, então, assim, vamos lá a isso. Livros sobre produtividade. Eu aqui vou falar um bocado e vou sugerir, que é um livro que me fez muito sentido, que é o Get Things Done, do David Allen, o GTD. É uma edição, aliás, o livro saiu em 2001, mas entretanto esta edição que eu tenho em 2015, uma edição mais ampla e comentada também pelo próprio autor. O David Allen nasceu nos Estados Unidos da América e é um dos mais influentes estudiosos de produtividade. Fundou também a David Allen Company, que é focada em estudos de práticas de atividade, coaching e consultoria executiva, etc. O livro tem logo aqui um ponto que eu acho muito curioso e que me identifico bastante, que é o nosso cérebro serve para termos ideias, não para as agarrar ou para as segurar, né? Ou seja, memória RAM precisa estar sempre aqui liberta para processar o programa seguinte. E é muito isto que ele fala. Ou seja, o teu cérebro tem que estar preparado constantemente para pensar, não para ter as ideias e agarrá-las e estar constantemente a aperfeiçoá-las. E por isso ele defende então aqui 3 hábitos, que é o capturar, processar e rever. Capturar é muito simples. Quando tens uma ideia, independentemente de onde estejas, eu até dar o exemplo do banho. Quando está a tomar banho, tem um livrinho para escrever as ideias. Isso foi em 2001, por isso é normal que eu tenha tido o livro. Ou seja, tens a ideia, listas a ideia. Imagina que estás a conduzir, tens uma ideia, gravas a ideia diretamente no telemóvel. E hoje em dia, com o suporte digital que temos, é muito fácil que gravar o áudio, que gravar mesmo a escrita da ideia. Nesse momento, o mais importante é tu não aperfeiçoar a ideia, nem sequer perceber se a ideia tem qualidade ou não.
tens a ideia, registras. Bom. Depois passas à fase seguinte, já é a parte do processar, ou seja, onde vais processar essa ideia, o pensamento que tiveste e que vais qualificar. Ou seja, se não presta, apagas. Se vês que há ali alguma utilidade, então passas para a fase seguinte, que é se para uma utilidade não urgente, vai para uma pasta das tuas referências, digamos assim, para facilitar aqui a linguagem de uma pasta, mas se essa ideia porventura for útil e tem uma necessidade mais imediata, então vais guardá-la, vais passar para a tua fase seguinte, que é a Next Action. E depois dentro desta pasta vais ter aqui o teu próprio planeamento, né? A ideia é isto não é estático, vais planeando. E depois eu passo aqui para algo que é muito interessante e que eu faço questão de sempre lembrar disto, que é, quando tu vês que a ideia tem alguma utilidade imediata, tens de fazer esta pergunta a ti mesmo. Esta tarefa leva menos de 2 minutos a fazer. Se a resposta for sim, faz logo. E que às vezes temos exatamente a tendência do contrário, que é, isto é tão simples, tão básico, vou fazer mais logo. E depois dás por ti mais logo com 50 mil tarefas básicas. Não acontece. Já estás em esforço e a decisão já devia ser tomada, já vais fora, estás fora de casa, etc. E isto é muito interessante. Se demora menos de 2 minutos, faz logo, não esteja a adiar. Se porventura depois a tarefa for mais pesada e com outra dimensão, então daí depois faz o teu encadeamento do plano em si, em que se tiveres que evocar pessoas para te ajudar nessa tarefa ou alguma instrução específica, etc., tens a tua intervenção e depois passas para a fase follow-up, que é aquele follow-up, enquanto não me diz, já não tem a tua intervenção direta, mas tens a obrigatoriedade de ir vendo como é que está o estado daquela tua ideia, daquele teu plano. O importante aqui nesta parte do processar é que tenhas o controle exato de onde é que estão as tuas tarefas, como que estão, etc. E é um processo que o autor defende, tem que ser diário. Ou seja, diariamente, seja à mesma hora do dia, etc., para ir fazendo aqui esta parte do processar. Depois, por fim, a revisão. O autor defende que tem que ser um momento semanal, no mesmo dia, em que praticamente é um momento de reflexão e consiste na revisão de todo o teu plano, de todas as tuas ideias e ações, e permite fazer um check a todas as pontas soltas do teu plano, da tua estratégia, etc. E confirmar, às vezes, aqui o teste ao algodão, digamos assim, se o teu planeamento e organização está alinhado com os objetivos da tua estratégia e corrigir a rota. Portanto, e eu acho muito interessante estes 3 momentos. O livro depois aprofunda muito mais, tem aqui... Muito prático. Exatamente. Mas é algo que eu, até mesmo, por exemplo, a minha to-do list está feita com base nestes 3 momentos. Ok. Portanto, já tens aqui... Funciona. Já. Há dias que funciona melhor do que outros, é verdade. mas faz diferença. Eu senti, de facto, aqui uma diferença significativa quando comecei a utilizar aqui este. Muito bem. É agora. Vou mudar de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Um livro para, aliás, as tuas recomendações para desenvolver o pensamento estratégico. Ok, sobre aqui a parte do pensamento estratégico, quero começar aqui por um livro. Tenho aqui alguns livros, por isso vou tentar ser muito rápido. O primeiro livro que eu vou falar é o Factfulness, que é um livro também já muito falado aqui dentro da Randstad e chegou até a equipa de outsourcing também por via do Pedro Empis. O Factfulness, o seu principal mentor é o Hans Rosling, um médico sueco, professor, conselheiro da Organização Mundial de Saúde e do Unicef, etc. Entretanto, já faleceu até relativamente pouco tempo. E ele foi o cofundador da Fundação Gapminder. Eu acho que é importante perceber esta fundação e percebe-se logo aqui a temática do livro. A Gapminder é uma organização educacional sem fins lucrativos, sediada em Estocolmo, que promove o desenvolvimento global sustentável e tem como missão o combate à ignorância através de uma visão do mundo baseada em fatos. Ou seja, a Gapminder identifica equívocos, ideias preconcebidas, conceitos, etc., sobre as tendências globais e usa os seus estudos e análises para desenvolver materiais fidedignos de informação relevante e para descortinar os equívocos e essas ideias preconcebidas que muitas vezes no senso comum ou manipulação dos mídias, como também o livro alerta, faz com que nós tenhamos ideias erradas sobre o mundo.
o livro é muito isto, ou seja, o livro começa logo com um questionário, para nós fazermos um questionário até de 15 perguntas, mais coisa menos coisa, de como é que nós vemos o mundo. E o resultado é que quando nós temos uma ideia muito errada do mundo, muito mais catastrófica do mundo do que realmente é. E porquê? Porque nós somos bombardeados com informação, vindo de várias fontes, além da informação, a nossa própria cultura daquela ideia de nós e eles, e faz com que muitas vezes tomemos por verdades mentiras. Pronto, e o livro aborda muito isto, aborda muito a necessidade de termos aqui os factos do nosso lado e o alertar para a forma distorcida como nós olhamos o mundo. O livro tem aqui algo muito interessante, que estamos tão distorcidos sobre a realidade. Se fizéssemos um simples questionário sobre o estado do mundo, o tal questionário que há pouco estava a falar, o simples conseguia ter melhores resultados, investidores, professores, jornalistas e até mesmo laureados com o Prémio Nobel. Ou seja, por isso este tema aqui do preconceito, das ideias, como nós vemos as coisas, é transversal a qualquer data ou qualquer função, etc. E é muito interessante, ou seja, isto praticamente estamos sempre a trazer os factos e duvidar das ideias simples e das ideias imediatas. E curiosamente este livro é recomendado pelo Bill Gates e o próprio houve uma altura que oferecia estes livros, porque achava mesmo essencial, uma leitura essencial. Certo, sim. E foi também um bocado esse circuito que se fez, acho que não foi só no outsourcing também, mas pelo menos no outsourcing posso falar, também foi promovida aqui pelo Pedro Empes a passagem deste livro aqui pela equipa. Ok, interessante. Para isso, e duvidámos das ideias mais simples e irmos atrás dos fatos. Muito bem. Depois, o próximo livro que eu vou recomendar está um bocado relacionado com isto, que é O Ruído, em que tem o principal autor, o Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman é um psicólogo israelita e um dos mais importantes pensadores da atualidade, e em 2002 recebeu inclusive o Prémio Nobel da Economia por uma investigação na área da psicologia sobre o modelo operacional que nos leva a tomar decisões. E este livro aborda a forma como somos influenciados pelo ruído que nos lê constantemente, está presente em todas as nossas decisões, individuais ou coletivas. E muitas vezes nem apercebemos disso. E o livro alerta para isso mesmo, estamos sempre aqui atentos, porque esse ruído existe e temos que saber como lidar com ele no momento de tomada de decisões. E esse ruído muitas vezes origina erros críticos e em todos os setores, desde a medicina, jurídicos, saúde pública, políticos, etc. Ele dá aqui um conjunto de exemplos, e aqui um exemplo que é muito interessante, que é, por exemplo, 2 juízes na mesma cidade podem ditar sentenças completamente diferentes para crimes iguais. Ou seja, esta ideia elevada ao extremo, né, e ele depois explora isso, essas decisões diferentes podem estar simplesmente influenciadas pelo facto de ser de manhã ou ser de tarde, estar a chover ou estar a fazer sol, ser segunda-feira ou quarta-feira, ou algum juiz teve algum entendimento no trânsito, uma coisa qualquer. E ele aprofunda muito isto em detalhe e de uma forma muito técnica. Aliás, este é um livro de 500 e tal páginas, muito técnico. É uma leitura um bocado. Obrigado pelo alerta. Exato. Mas é interessante porque ele leva-nos aqui a caminhar nestas ideias tão simples, não é? Como o ruído que está à nossa volta, como sabe chover, influenciar o nosso mood e subir a decisão, e dar ali um conjunto de dicas de como é que nós podemos contornar e adaptarmos a esse ruído e anuá-lo, inclusive, para adaptar, não, é mais anual, de forma a tomarmos aqui esta ideia de consciência e tranquilos. E depois, por fim, o livro também aborda aqui uma perspectiva interessante sobre a inteligência artificial, não é? Ou seja, nós tomamos às vezes más decisões porque somos seres humanos. E por mais que estejamos apetrechados de informação, há sempre algo que é cultural a mim. A forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo o outro, etc. E o que o livro depois também desenvolve um bocadinho, que a máquina não tem isso. Pronto. E quer em medicina, quer em decisões de delitos de nós, por exemplo, eles fizeram alguns exemplos com inteligência artificial e o desvio foi mínimo e a assertividade da decisão foi muito conclusiva. Também é interessante. Muito bem. Depois, para terminar aqui a parte do pensamento estratégico, aqui um livro só para agora baralhar o jogo todo, é o que este livro faz, tudo pensa ao contrário do Paul Arden, o livro de 2015. Paul Arden é um publicitário, no meio de publicidade, uma pessoa muito controversa e que gosta também de alimentar isso. E este é um livro
ao contrário do último, muito leve, praticamente é um livro só com imagens, fotos, e com textos do autor a comentar as fotos ou coisas associadas à imagem. Mas aqui a minha ideia para este livro, aquilo que eu também sugiro, se quem tiver a oportunidade de ler, é interpretarem as imagens e fazer o vosso próprio texto. O que este livro aborda é a confiança que temos que ter para assumir riscos e explicar aqui o benefício de tomarmos mais decisões. Pronto, questionamos sempre o senso comum. Ou seja, E acaba por ser um exercício de criatividade, não é? sim, exatamente, é mesmo isso. É baralhas do jogo outra vez todo e distribuímos. Muito bem, muito bem. Até agora tens tido uma lista muito sólida, portanto vamos continuar. O próximo tópico é: qual é que é a tua recomendação para melhores interações pessoais? Melhorar aqui as interações pessoais. Certo. Para este tópico, tenho aqui um livro com um nome muito Forte. interessante, que é a Psicologia da Estupidez. É um livro de 2021. O seu autor é o Jean-François Marmion, um psicólogo francês, também escritor e jornalista. Mas para a elaboração deste livro ele convidou aqui um conjunto de pensadores, intelectuais, cientistas, etc., incluindo um prémio Nobel, o Daniel Kahneman, do livro do livro. E entre os convidados para este livro também estão alguns portugueses, que é interessante, como o António Damasio, o Vasco Rabete e o humorista, o jovem conservador de direita. O livro, praticamente, como o nome diz, tenta estudar e debater a estupidez humana, ou seja, sempre com muito humor e boa disposição, sempre com muitos estudos científicos. Todas as pessoas foram convidadas para o livro. Ou seja, praticamente o que eles encaram, a estupidez humana é um enigma, que não vai ter nunca solução, e debate aqui alguns tópicos interessantes, que é porque é que as pessoas inteligentes, por vezes, acreditam no absurdo. Eles dão lá alguns exemplos de Steve Jobs, etc. Por exemplo, também aquela máxima que é porque é que discutir com tolos é uma armadilha, e temos que fugir dela. Da manipulação dos mídias, da internet, cada vez mais nos tornam pessoas não pensantes, e eles dizem mesmo, eles escrevem mesmo a expressão burros, mas cada vez mais burros, ou consumimos cada vez mais mídia e internet. Depois aqui tem um tópico também muito interessante que ele aprofunda bastante, é porque é que as pessoas mais estúpidas não sabem que são estúpidas. que é o engraçado, não, o engraçado, pronto. Ou seja, isso, o livro fala dos nossos colegas Gabarola, daquele amigo do Facebook que está sempre a partilhar teorias da conspiração, da nossa vizinha que anda com saltos às 4 da manhã, etc. Ou daquele parque que não respeitou o sinal vermelho. Pronto, aborda muito isto e porque é que as pessoas tomam essas decisões. Interessante. Ou seja, mas é sempre que com uma conclusão. Aliás, o livro abre com este pensamento e acaba com este pensamento, que é, ou seja, nós todos somos estúpidos ocasionais. Pronto. Ou seja, todos nós temos momentos de estupidez. Mas o maior faro da estupidez é a nossa. Ou seja, porque o livro também diz que todos nós somos estúpidos sempre de alguém. Mas o perigoso é quando não nos apercebemos disso. Exato. E o Filipe aprofunda muito isto, que é todos nós temos que perceber realmente aqui os limites da nossa própria estupidez, digamos assim, mas que é sempre possível corrigi-lo, e quando nos apercebemos disso e assumi-lo, e que aqui praticamente pode ser quase aqui comparado com assumir o erro, Sim. do mesmo. Muito bem. A próxima recomendação, um bocadinho mais leve, não tão forte, não é? Sobre a capacidade de networking. Sim, aqui é um livro para desenvolver a capacidade de network, sim. É um livro que eu escolhi, o Nunca Almoço Sozinho, do Kit Ferrazzi. Kit Ferrazzi e o Tal Vaz, mas o Kit Ferrazzi aqui é o principal mentor do livro, é um livro de 2015. O Kit Ferrazzi é o fundador e CEO da Ferrazzi Greenlight, uma empresa de consultoria marketing e vendas, e também foi eleito aqui pela Forbes como um dos homens mais influentes, um dos empresários mais influentes e bem relacionados pelo mercado norte-americano. O livro é muito interessante porque relata muitas histórias do próprio autor, e o livro começa logo com uma história de vida dele, que é que ele vem de uma família rural e pobre, muito pobre, e que só com grande esforço que os pais lhe conseguiram dar aqui uma educação mais privilegiada. E nessa história o autor começa a descrever o seu primeiro momento em que começou a perceber a força do network. Ele trabalhou, quando era jovem trabalhou como caddy no clube de golfe local, e durante as horas longas em que passava nos campos de golfe começou a observar a forma como os jogadores socializavam ou se ajudavam mutuamente, ao nível social e ao nível profissional e pessoal. E percebeu rapidamente que o alto estatuto, né, que era praticamente para ele, numa família rural, aquilo tinha impacto muito grande, né, era um nível social diferente, e percebeu rapidamente que aquele alto estatuto só era possível porque as pessoas souberam criar as ligações certas às pessoas certas.
E ele, a partir daí, começa a desenvolver a sua teoria de network e a necessidade dessas ligações uns aos outros, independentemente do nível local. Ele dá exemplos muito práticos e muito básicos. E a importância pela forma como conhecemos as pessoas e nos relacionamos em comunidade, através da atitude certa. É o livro, ele tem imensos casos dele próprio, de experiência de vida dele, e com imensas dicas de como ajudar a construir essa rede de contactos certa, e sempre aqui com o pressuposto, temos de partir deste pressuposto, diz o livro, que a transformação e o sucesso da nossa carreira ou da nossa vida só se consegue sempre com o apoio e com a ligação certa aos outros. É um livro muito interessante pela parte em que ele conta sempre isto muito na primeira pessoa e nas experiências que teve até chegar numa família rural, uma pessoa dos empresários mais bem posicionados do mercado norte-americano. Sim. Muito interessante, até porque quando a maior parte dos filmes em que tem alguma cena de negociação, a maior parte das vezes é num campo de golfe. Portanto, percebe-se. E mesmo o título, eu li este livro porque achei imensa piada o título, mas nunca almoço sozinho. E de facto, depois percebe-se o porquê ao longo do livro. Próximo tópico, ainda na questão de relação, mas como é que nós conseguimos aqui compreender e melhorar a nossa relação com os clientes, que às vezes acaba por ser um bocadinho um tópico difícil. Certo. É um tópico cada vez mais desafiante, mas há coisas que são, apesar dos desafios estar sempre relacionados com o contexto em que nós estamos a viver, mas há sempre coisas muito básicas que acompanham sempre, não é? E por isso é que estou aqui um livro já com 13 anos, que é o Top Service da Carla Carvalho. Mais uma vez foi também, vou ter que outra vez invocar o nome do Pedro Emes, foi o Pedro que na altura, isto em 2010, também partilhou com a equipa de outsourcing. Neste caso tínhamos aqui um dele grande e diferente, mas foi um livro que é uma leitura muito fácil, interessante mesmo, e é um livro que não lembro perfeitamente da primeira vez que eu li, porque é um livro tão simples, tão evidente, tão verdade, que até chateava, não é? Isto da Carla Carvalho, a autora, ela é engenheira mecânica de formação, fez depois vários cursos de psicologia organizacional, certificações de coaching, etc. Já tem aqui hoje em dia uma larga experiência neste setor pelo mundo inteiro. Mas este livro dela continua a ser aqui um marco. Ou seja, o livro de 2010 continua a ser aqui um marco. E o que é que este livro, qual é o caminho deste livro? E a ideia principal é que é um livro que se passa muito aqui também nas histórias da primeira pessoa, ou seja, a autora fala muito das suas experiências, e o que ela começa a dizer que Portugal é um país de serviços, mas de facto, para Portugal ser um país de serviços, a parte dos serviços está muito, hoje em dia, mal, na altura também, inclusive, há uma má conexão. Há aqui muitas ideias preconcebidas sobre o servir, né? Sobre o facto de sermos um país de serviços. E o que ela tenta fazer ao longo do livro é desconstruir esta ideia. O servir não é necessariamente mau, não é ser subserviente, nada. É servir um cliente que tem uma necessidade imediata e que a quer resolver, desde que seja um problema complexo, até ir a uma loja, sei lá, comprar uma camisa ou uma caixa de pastilhas. Né? Isto tudo faz parte do processo de servir. E o que ela alerta é que frequentemente presenciamos situações desagradáveis que podem afetar diretamente, que afetam diretamente mesmo a empresa, a instituição para onde se trabalha, mas que, no entanto, também existem muitos exemplos notáveis de pessoas que assumem esse papel de servir com uma missão pessoal e muito própria. E ela foca muito aqui esta parte positiva do querer servir. Ou seja, é um livro que quebra preconceitos, apresenta aqui muitas ideias e muitas dicas de como servir bem o cliente, e sempre com muitas histórias presenciadas pela própria autora, com exemplos muito práticos que de facto nos fazem pensar que às vezes um detalhe, um pequeno pormenor, faz toda a diferença e que se torna uma espiral negativa nesse dia, que é normal, né? Por exemplo, todos nós também temos estes momentos, não vale a pena nós transportarmos essa negatividade para o cliente, só vai ser pior, só vai continuarmos ali naquela espiral, ninguém vai sair dali. E às vezes fazemos aquele esforço e de um bom entendimento ou de uma boa relação faz com que eu me ajude a mim próprio, e é um pouco também a ideia de conclusão do livro, é que ajudar-me a mim próprio a também sentir-me bem comigo mesmo.
ou seja, porque ajudar alguém. E faz um ciclo. É mesmo isso, faz um ciclo. Cabe a cada pessoa fazer a sua escolha. Esta é a última pergunta, a frase do livro é esta. Cabe a cada um fazer a sua escolha. Se quer continuar essa espiral ou não. Muito interessante. Ainda antes de passarmos ao último tópico, eu tinha também desafiado a falar de liderança, mas tu propões aqui a ideia ao contrário, não é? Sim, tu realmente pediste um livro sobre liderança. Ou seja, é verdade que há 600 livros de liderança, mas para mim a liderança é uma soma de várias partes, né? Para ser um bom líder tem que ter aqui uma polivalência de ideias, pensamentos, de ações, etc. E por isso, para mim, enquanto líder, todos os livros que eu li até ao momento, todos eles ajudam-me a ser o melhor líder. Ou pelo menos esse é o objetivo que eu tento sempre chegar, ou seja, desde a parte da produtividade, a parte do relacionamento com os outros, a parte também que eu vejo a mim na perspectiva dos outros, a parte aqui dos factos, ou seja, manter sempre a minha equipa o melhor informada e com muita informação, as ideias disruptivas também, ou seja, tudo isto, digamos, são vários momentos que me ajudam a construir o meu papel enquanto líder. Por isso, eu diria que para a parte da liderança, sugiro que leiam os livros todos. Todos, exato. Tarefa fácil. Depois me façam um resumo, se achou. De 2000 caracteres. Exato. Não, mas é uma visão muito interessante e por isso é que eu te pedi também para partilhares, porque às vezes achamos que há aqui quase um livro por cada tópico e tu propões o contrário, não é? Acaba por ser aqui vários livros de outras competências que ao final do dia fazem-te um melhor líder e quem lê mais e sabe mais acaba por melhorar também a sua competência de liderança. Portanto, certo. A proposta é pequena, é fácil, é ler toda esta lista. E ainda, antes de terminarmos, há aqui um tópico muito interessante também, muito importante, que é um livro, ou a tua lista de livros, para se ler na praia, porque pode ser estas recomendações mais técnicas, mas também pode ser outros. Certo. Pronto, e eu avisei-te, a minha capacidade de síntese é questionável, por isso, pronto. Mas agora vou tentar ser muito rápido aqui, livros fora ou não, pronto, é como tu dizes aqui, mais para descontrair, digamos assim. E eu não podia deixar de puxar aqui a minha faceta de historiador Guanabí, né? Pronto, já. Nunca cheguei a ser, mas tenho aqui dois livros, um de 1879, que são As Atribulações de um Chinês na China, de Júlio Verne, e eu chamei este livro, foi um livro que eu adorei ler o livro, estava a fazer um estudo na altura, um trabalho para a faculdade das relações comerciais da China e da Europa, e então... Nada melhor que um romance histórico, porque antes dos psicólogos, antes dos sociólogos ou de antropólogos, etc., os romancistas históricos era a forma como tu conhecias a sociedade, como tu conhecias a cultura, como conhecias a forma de pensar. E por isso os romancistas são, se queres ter uma primeira impressão do país, lês um romance, do país, da cultura, etc. Então, estava a fazer esse trabalho, li este livro, adorei o livro. É um livro com uma aventura incrível, muito top, muito próprio do Júlio Verne, mas ele é muito conhecido por outros tipos de livros, como A Volta ao Mundo, A Viagem Sempre de Ferro, etc. Este é um livro pouco conhecido, mas é um livro fantástico. Praticamente relata as aventuras dos chineses de classe alta, pode sempre ter tudo o que quis da vida, e que está entediado completamente. E que há ali um volta de face, ele recebe uma carta de um banco americano, onde tinha lá o seu dinheiro todo, o banco faliu, mas depois veio-se a descobrir que não é bem assim, ele depois faz um seguro de vida para doar, porque pensava que estava falido e fez uma seguro de vida para doar dinheiro ao amigo, mas depois há aqui uma série de volte-faces e que o faz percorrer o mundo inteiro e dar valor à vida. Pronto, e depois muitas nuances pelo meio. E depois o outro livro também é de 1759, que é o Canem de Voltaire. Isto para mim, se vocês livro para mim é um dos livros que eu já li, um livro que se lê de uma forma fácil, é uma leitura também muito, muito intensa. E é um livro muito polémico, ou seja, quando o Voltaire o escreveu, ele já sabia que ia ser proibido e de facto foi proibido em imensos países e ele até teve uma produção clandestina deste livro. É um livro repleto de sarcasmo, completamente sarcástico. Também aborda aqui um mesmo tópico, não sei se isto depois se relaciona com uma coisa que é também o Cândido, né? Que vivia num castelo de Barão, numa zona histórica da Alemanha, de Westfália, e também tinha um seu filósofo, o seu mestre filósofo que ensinava metafísica, etc., mas ele também estava completamente entediado, tinha uma vida tranquila, etc. E depois, devido ali a uma paixão proibida com a filha do barão,
ele é expulso e a partir daí começa a acontecer tudo. E ele também começa a viajar pelo mundo, ter aqui imensas aventuras, e uma dessas viagens, inclusive, é Lisboa, em que ele teve um plaçar de chegar a Lisboa, ou sai a Lisboa no terremoto, em 1755, e então passa pelo terremoto todo. Ou seja, para onde ele vai, acontece sempre 10 mil coisas, e a ideia também era a vida tranquila que eu tinha e a vida que eu agora tenho, e esta discussão de ideias. Aqui é um livro muito giro também, eu recomendo. Nos faz pensar, praticamente isso. Muito bem. Depois, para terminarmos, temos aqui a subtil arte de dizer que se dane. Vamos dizer aqui um livro do Mark Mason. Surgiu um livro também de leitura muito leve. O Mark Mason é um americano, já viajou por imensos países. É um livro também que tem aqui muita experiência própria, e praticamente a conclusão do livro é: há tanta coisa pequena, que é que interessas para ela? Diz que se dane. Exato. É um livro de 2018 e já com imensas edições também. E eu também sugiro seguir o canal do Mark Mason. Ele tem imenso humor, escreve as coisas com imenso humor. De facto, tira-se ali algumas ideias muito, muito interessantes. O último livro, mesmo para terminar, este aqui ainda não li, mas está na minha lista para ler. Ok, boa. Faz também aqui parte daquilo que há pouco estava a falar do Daniel Kahneman, da parte do racional, do pensar, etc. A inteligência multifocal de um brasileiro, Augusto Carey, que é um psiquiatra, psicoterapeuta, cientista, escritor, etc. Um homem que fez tudo, e desenvolve aqui muito o conceito multifocal, ou seja, a forma como nós pensamos e construímos aqui a dinâmica das emoções, dos pensamentos, etc. E que conclui muito que, ou seja, o fortalecimento da nossa consciência crítica e a capacidade da gestão das nossas próprias ideias, da própria forma como nós nos relacionamos com os outros, e também daquilo que eu já li, é que nós vivemos constantemente numa realidade tão distorcida que a inteligência não pode ser algo estático. Ou seja, a inteligência não é: tu és muito inteligente e gastas em ti, sei lá, és brutal. Não. A inteligência é um conjunto de passos e de um conjunto de treinos, de habilidades cognitivas, etc., que se complementam umas às outras para te fazer conseguir ver dentro desta realidade distorcida. Acho que é um livro muito necessário. Eu não li. Mentira. Eu li aqui a sinopse, etc., e está agora aqui no meu to-do. Na tua própria lista. É o to read. Muito bem, muito bem. Bem, Ricardo, eu acho que vou mudar o nome deste podcast para Livros até ao final do ano, porque é ambicioso ler durante o verão, mas excelentes recomendações. Obrigado. Olha, bom desafio. Se só se escolhesse um, qual é que tu recomendavas? Ora bem, nesta altura civil do ano, estamos aqui na silly season, como se costuma dizer, talvez a Psicologia da Estupidez. Muito bem. Que é um livro que se lê bem, tem imenso humor. Muito bem, muito bem. Então fica a recomendação. Se não conseguirem ler todos, pelo menos este fica para trabalho de casa. Exatamente. Ricardo, obrigada. Eu acho que esta lista está ótima, é uma ótima recomendação. Alguns já li, outros já tenho aqui na minha lista para ler, portanto... Boa. Ótima lista. Obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Obrigado, Sofia. Outra vez pelo convite, não é? Claro que sim. Foi sempre uma agradável surpresa. Claro que sim. E obrigado também a quem nos ouve. Já sabem que temos episódios 2 em 2 semanas. Têm aqui já muitos livros para lerem até ao próximo episódio ou até à próxima temporada. E podem sempre rever episódios. Tem, por exemplo, o episódio do Ricardo em abril do ano passado e muitos outros temas. Não se esqueçam de acompanhar e estamos aqui no próximo episódio. Obrigada.